tarde, o governo informou que irá declarar lei marcial em Ryosan, com o objetivo de conter o surto atual da cidade. Desde ontem de tarde, uma epidemia se espalhou rapidamente, forçando a evacuação e o fechamento da cidade. Em 41 anos que declararam lei marcial desde o movimento de democratização do dia 18 de maio dos anos 80. A lei marcial foi declarada em Ryosan com o objetivo de controlar a epidemia. Enquanto lugares como a Suécia, a Holanda e Japão não adotaram a quarentena horizontal total e já estão voltando à normalidade, o Brasil continua na luta contra atitudes de prefeitos e governadores que estão mantendo o povo em cárcere privado e soltando bandidos. Vejam alguns vídeos que mostram como a população está sendo tratada em diversas partes do Brasil. Larga, moça! A cara do safado! Safado! Bando de lixo! Seus lixos! Não resiste. Põe a algema nela, não resiste. Infelizmente, não tá preso. Tô me cortando! Eu não tô respirando! Olha aí, ó. Aqui no Recreio, mano. Pode ir dar rolê mais na areia, ó. Tá complicado. Cada governador, cada prefeito sabe o que está fazendo. Levando o pessoal preso porque tá caminhando no calçadão de Caraí. Olha só, que vergonha. Vamos, Zé.
agora na rodoviária velha. A polícia do Witzel tá agindo. Essa é a forma que a polícia do Witzel tá agindo. Essa é a forma que a polícia do Witzel tá agindo. De forma arbitrária. De forma arbitrária. Cada governador, cada prefeito sabe o que está fazendo. Números que já mostram o crescimento da violência em São Paulo. Mas, de acordo com o ministro Mandetta e parte da grande mídia, devemos obedecer aos prefeitos e governadores e esperar a próxima ordem da OMS. Vocês acham que eles estão realmente preocupados com o bem-estar da população? E vamos falar um pouco de Bill Gates? Pois é, Bill Gates é conhecido por ser responsável pela fundação da Microsoft. Mas o que muita gente não sabe é que o empresário previu a pandemia da Covid-19 em 2015. E agora o bilionário disse que outro evento como esse está por vir. Vamos entender essa história. Que Bill Gates está à frente de seu tempo não é novidade para ninguém. Afinal, o magnata foi responsável pela fundação da Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. No entanto, será que o empresário pode acertar até os próximos passos do planeta? Pode parecer assustador, mas Bill Gates adivinhou que a pandemia de Covid-19 estava chegando. Em 2015, o empresário afirmou em uma entrevista à agência de notícias France Press que o mundo deveria se preparar para uma pandemia global. Na época, o bilionário disse que um agente patogênico mais difícil do que o Ebola poderia aparecer, como uma forma de gripe, de SARS ou algum tipo de vírus que não vimos antes. O nome oficial da Covid-19 é SARS-CoV-2, sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2. Recentemente, em uma entrevista à CNBC, o fundador da Microsoft arriscou outra previsão. Gates disse que, apesar dos riscos da Covid-19 terem sido drasticamente reduzidos, uma nova pandemia está chegando. O empresário ainda criticou a velocidade na distribuição de vacinas na atual conjuntura da pandemia de Covid-19. Por fim, Bill Gates também mostrou que acredita totalmente no metaverso e disse que as reuniões virtuais vão acontecer neste novo ambiente nos próximos 2 ou 3 anos. Queridos e amados irmãos, querido ouvinte dessa mensagem, eu quero falar algo que muitas das vezes eu falo aqui neste canal. Há muitos irmãos, há muitas pessoas que talvez não conhecem e não entendam o que eu sempre tenho falado. E há muitos canais que divulgam isso. Geralmente o consórcio, agora chamam a mídia, os jornais, os grandes veículos de comunicação chamam eles de consórcio. Agora existe um consórcio da verdade. Antes existia um consórcio da mentira. Agora eles legalizaram o consórcio. Se uniram todas as mídias e eles colocaram o monopólio. São donos da verdade, segundo eles. Se eles disserem é verdade, é verdade. Se não é verdade, é fake news. E muitas das vezes eu que venho fazendo vídeos, editando vídeos há mais de 8 anos,
da mensagem, da pregação do povo de Deus, sobre a Bíblia, sobre os fatos políticos, geopolíticos, sobre a ascensão do governo da nova ordem. E geralmente eu sempre escutei e ouço falar que são teorias da conspiração. O que é uma teoria da conspiração? Teoria é algo que você pensa, é um achismo, você acha, eu acho isso, que vão fazer isto, estão fazendo isto ou aquilo, mas não tem o veredito lá do consórcio, né? O consórcio dos veículos de comunicações. Não tem o veredito da nova ordem, não tem o veredito dos grandes, dos poderosos, do monopólio da notícia. Não tem, então é teorias. Mas essas coisas que acontecem, que foi falado no passado, quando se fazia muitos vídeos logo no início do YouTube, das redes sociais, até mesmo sobre o C19, o Covid. Muitos anos atrás era relatado que um dia ia acontecer algo, viria uma peste. Bom, Jesus falou, haverá fome, peste. Jesus já revelou. Agora, com evidências, algumas provas, algumas coisas ditas pelo governo, redução da população, enfim, então, um monte de coisas aconteceu no passado, documentos e tal, então começou-se a se revelar que algo ia acontecer no futuro para a redução da população, como está lá nos 10 mandamentos das Pedras da Geórgia. Vou deixar as imagens para vocês da Pedra da Geórgia. Tempos antigos, 2000 anos, mais ou menos, aproximadamente antes da vinda do próprio Cristo, e agora, 2000 anos depois, eles continuam os seus trabalhos. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e as diversidades. O que seria esse controle de reprodução, esse controle de natalidade? Muitos presidentes ao redor do mundo já vêm com essa ideia de controle de reprodução. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos, uma rígida política de controle da natalidade. Chega! E a única coisa que isso faz é trazer a pirâmide cada vez mais para cima. Mostrando isso, nós entenderemos perfeitamente o próximo e último mandamento, que é, na minha opinião, o principal e o mais assustador de todos eles, que no caso seria reduzir ou manter a população abaixo de 500 milhões de pessoas. Essas 500 milhões de pessoas são excepcionalmente a elite. Hoje temos mais de 8 bilhões de pessoas na humanidade. E isso traria um genocídio de mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas no mundo todo. Somente 500 milhões, somente a elite sobreviveria a essa redução populacional, o qual esses homens que pretendem ter uma única linguagem, uma única corte, um único governo mundial, controlar até mesmo a fé e a tradição de todas essas pessoas, esses mesmos homens são os que querem reduzir a população. Não é à toa que eles querem que hoje esses 8 bilhões de pessoas cuidem extremamente da natureza. A Agenda 2021 fala sobre isso, um mundo sustentável. Senhor presidente, o senhor fez alusão à necessidade de harmonizar, de compatibilizar o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em que se preserva a natureza e a dotação de recursos naturais que o país tem, dada a imensa biodiversidade que o país tem. O senhor poderia compartilhar conosco alguns detalhes pormenores sobre esses planos da agenda de sustentabilidade? O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Hoje, 30% do Brasil são florestas, então nós damos sim exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo
na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Pois eles estão apenas protegendo que os próprios descendentes deles, os próprios 500 milhões de pessoas que ficarão aí nesse mundo após eles conseguirem a 4ª Revolução Industrial, qual eu falarei no próximo vídeo. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da 4ª Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Esses sim serão os que herdarão essa humanidade, de acordo com essas pedras, de acordo com o guia que eles colocaram aqui. Nos próximos vídeos eu falarei a respeito da 4ª Revolução Industrial, por que eles ainda mantêm a humanidade viva, qual a necessidade de tudo isso e como será os próximos passos para que eles concluam esses objetivos que estão aqui atrás de mim, encravados aqui nas pedras da Geórgia. E os 10 mandamentos daquele que edificou aquelas pedras. Gastaram milhões de dólares, pedras que pesam toneladas. Alguém fez aquilo, pagou e está lá. Eles falam que é arte. E lá eles colocaram. Então, no caso, lá seria uma teoria. Lá então seria uma teoria da conspiração, que é algo que o cara escreveu lá e falou que vai haver a redução da população para 500 milhões. Tem que haver, porque para ter um mundo sustentável. É arte. Lá não é teoria. Realmente, os teóricos foram lá e viram, e fizeram os vídeos. E nessa proporção de situações, o que acontece? Muitas evidências. E se dizia que ia aparecer aí uma peste, como está na escritura, e eliminar muita gente. Bom, acabamos de estar passando por isso há 2 anos. Colocaram o cabresto de nós, né, a focinheira do cachorro, como diz lá o Ozzy, o canal Ozzy Pena. Colocaram a fralda na nossa boca para o melhor teu, para o melhor da humanidade, para o melhor da população, para o bem da população, para o bem da humanidade. Implantaram leis comunistas, toque de recolher, lei marcial. Aqui no Paraná, o Ratinho Júnior decretou lei marcial. Toque de guerra, que só o presidente pode fazer, mas fizeram. Não, é a teoria da conspiração que um dia viria um povo, uma época, uns governos totalitários, ok? Bom, de teoria da conspiração, fascismo, se tornou realidade, meus irmãos. Então, quando nós falamos a verdade, as pessoas falam que são teorias. Se eu pregar o Evangelho e mostrar a realidade que está escrito na palavra de Deus, os cataclismos, tudo que vai acontecer, foi Deus que falou, e está escrito e vai acontecer. É uma questão de fé e de crer, mas se levar a finco e falar isso claramente, diretamente às pessoas, o monopólio da notícia, do consórcio da notícia, vai dizer que você é pessimista, que você é um teórico, comete atos, faz teoria da conspiração. Mas tudo aquilo que foi revelado está acontecendo. O Bill Gates, tio Bill, ele até fez uma narrativa que viria esse vírus que está aí hoje. Agora ele está prevendo um pior do que o C-19, que está para surgir aí. Teoria da conspiração. Segundo eles, são teorias da conspiração. Aí há aquele mútuo acusação. Eu quero que você entenda assim, a política, os homens, esse reino caído dos homens que será destruído, está programado para ser destruído, o mundo, toda a humanidade, os ímpios, os pecadores, está programado por Deus para ser destruído, ok? Vai ser destruído, queira você ou não. Cedo ou tarde, vai ser. Teoria da conspiração? Não. Está escrito na palavra do Senhor. Enquanto que Deus fala que vai destruir, vai mandar fogo na terra, peste, e vai piorar a situação tão feia, vai chegar o dia da destruição. Os homens não pregam isso. Principalmente os luciferianos, maçônicos, pregam prosperidade, paz, um mundo sustentável. Eu sempre tenho falado sobre isso. Quando nós pregamos a verdade, quando eu prego a verdade, quando nós pregamos a verdade, quando os pastores ou homens de Deus pregam a verdade, isso se chama teoria da conspiração. O mundo vai ser destruído. Está na Escritura.
Não, é teoria da conspiração. Nós podemos ter um mundo eterno, feliz e alegre. Tanto que, na verdade, na fala do anticristo, ele vai dizer assim, que ele vai trazer a paz. Mas a própria Escritura diz, quando o homem discerne e for implantado paz e justiça e prosperidade, então virá repentina destruição. É isso. É eu estou dizendo? Não, é a Escritura. Eu tenho a obrigação de pregar. Observe que Noé trabalhou 300 anos fazendo aquela arca lá, construindo. Pregou, ensinou, vai acontecer isso, aquilo. Ele era um teórico da conspiração. Mas Deus falou que ia fazer. E ele estava passando um recado. Vamos supor que Noé estivesse aqui hoje. Eles iam dizer, Noé, você está louco. Falaram isso para ele. Chamavam de louco. Isso é teoria da conspiração. Teoria, só teoria. É achismo, ele acha que vai acontecer, é coisa da cabeça dele. Bom, a palavra diz que Deus reservou. A palavra diz que Deus reservou o mundo antigo para o dia do dilúvio. E se cumpriu a sua palavra, destruiu todos. Salvaram-se só 8 almas. Mesmo que não é pregando, mesmo que não é levando a boa nova do próprio Deus para ele se arrepender, deixar de ser mau caminho, até ajudar ele a construir a arca. Mas não, ninguém se arrependeu. E veio o dilúvio e levou a todos. Não se salvou. Se salvaram só 8 pessoas. Noé e sua família. Essa é a verdade. Então essa teoria da conspiração que eles falam, que se você não tiver lá englobado, agora já como eu disse, eles criaram agora em 2019, 2020, eles criaram isso aí. Consórcio. O monopólio da notícia. Só eles que são donos da verdade. Então o que eles falaram, você tem que assinar embaixo. Se vocês falar o contrário deles, então você é teórico, você comete fake news, você é mentiroso, você é enganador, mas eles são verdadeiros. Não interessa se eles estão certos ou errados, o que eles disseram está certo. Você não tem o contrapor, você não pode contrapor. Então o que chama isso? Cerceação do livre-arbítrio, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, que se chama comunismo, você sabe, né? Esse é o comunismo disfarçado, introduzido no mundo todo. Quem são os países democráticos? Os países democráticos são esses que têm liberdade de dar a liberdade a partidos que querem implantar as suas normas. Países democráticos são aqueles que dão liberdade. Você tem uma ideia, em outros países, alguns países não aceitam nem o Partido Comunista. Aqui no Brasil, você pode fazer coisas que é inacreditável. Por exemplo, nós temos um Partido Comunista. Temos um Partido Comunista, o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Vocês sabem quem é, né? O que eles almejam, né? Tá. O Brasil tem isso. Isso chama liberdade de expressão. Mas essa nova ordem mundial, essa religião política, ela faz parte do anticristo. Eles querem implantar no mundo todo, isso vem lá da Europa, Estados Unidos. Eles querem implantar a lei dos coloridos. Eles são contra o patriarcado. Eles são feministas. Eles acham que a palavra diz que viria esses governos, e principalmente da besta, ele está sendo criado, formado para que venha esse homem, esse líquido. Está formado para isso. Ele vai ser formado, ele vai ser levantado, ele vai ser emergir da terra, o anticristo, a besta. E a palavra diz que ele vai se opor a tudo aquilo quanto que é de Deus, quanto que é a mensagem, quanto que é a verdade, a justiça, os decretos, os ensinos, os mandamentos de Deus. Vai se opor a tudo quanto é Deus. Enquanto que Deus fala que os efeminados não herdarão o reino dos céus, e estão implantando a política dos coloridos. Implantando aquilo que a própria diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não, a mulher agora tem que ser a cabeça do homem. Feminismo. Tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é contra Deus, o homem está implantando intermédio da ideologia política, ideologia maçônica, ideologia do mundo sustentável para o bem da humanidade, para o bem de Deus, para o bem meu, para o bem dos meus filhos. Então vamos fazer isso ou aquilo.
Essa é a realidade. Eu até falei no vídeo passado, talvez você tenha assistido, eu tenha falado sobre que os crentes que estão dando de mãos dadas com o diabo, com os maçons, com os Illuminati, não toma nada da cá. Aqui no meu bairro tem uma associação nossa, é a Associação de Bairros, que não deixa de ser também politizado, pois é politizado, faz parte da política, mas que o prefeito Rafael Greca é maçom. O nosso prefeito aqui de Curitiba, capital do Paraná, ele é maçom. Ele tirou a associação do bairro, porque deixaram de dar apoio ao presidente que cuidava aqui, que buscava os benefícios para a população, não fazia mais que a obrigação. Ele acabou abandonando porque os políticos abandonaram ele. Mas o Greca, que é maçom, que anda de mãos dadas com o diabo, que adora a Baphomet, foi lá e fez aliança com a Igreja da Aliança aqui, do Ministério da Aliança. E deu a nossa associação a este pastor. A esse pastor, no toma lá da cá, vai lá fazendo um trabalho social. Para que será que ele toma lá da cá? Quer mostrar serviço, quer ganhar seguidores. Aí diz, veja bem, olha, não importa que eu ande de mãos dadas com o diabo, não importa que eu ande com maçons. A palavra diz bem claro, olha irmão, se tem entre vós alguém que te diz ser cristão, e esses caras, maçons, dizem que são cristãos, como Bolsonaro e demais. Se alguém diz ser crente, ser cristão, ele for idólatra, for beberrão, for maldizente, for devasso, for mentiroso, com o tal ainda nem comais. E daí, como é que faz? Irmão, como é que faz? Ah, mas Jesus andava no meio dos pecadores. Sim, ele andava, ele pregava o reino dos céus e arrependei-vos do vosso pecado, porque é chegado ao reino dos céus. Convertemos, diz a palavra. Jesus dizia isso. Ah, mas Jesus sentou no meio dos pecadores e comeu. Sim, Jesus só não sentou, como foi lá na casa de Zaqueu, sentou, jantou e posou na casa de Zaqueu. Ele ficou lá. Ele fez aliança no outro dia, estava lá na parte monárquica dos reis, sentado nas cadeironas lá? Não. Ao contrário, Jesus pregou a palavra para aquele homem se arrependeu e disse que pagaria 4 vezes mais do que ele tinha roubado de impostos do povo. E Jesus viu a sinceridade, porque Jesus vê o coração, vê o pensamento, e diz verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Dá-se entender que então Zaqueu abandonou aquela vida de roubo, de engano, pagou aquilo que ele deveria, né, aos que ele tinha roubado, e passou a ser um cristão verdadeiro. É o que dá a entender a mensagem. Não queira mudar a mensagem de Cristo. Jesus disse que chegou a salvação aqui na casa. Então, quando nós vemos e pregamos a verdade do que vai acontecer no dia de amanhã, que o governo do anticristo é político e que as pessoas, que os pastores, que as igrejas estão andando de mãos dadas com o diabo, aí eles falam assim, não, pastor João, irmão, você é pessimista demais. Jesus veio para os pecadores. Sim, seu hipócrita, Jesus veio para salvar os pecadores. Só que a palavra diz que aquilo que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Essas pessoas não deixam, não alcançam e usam o nome de Jesus. Eu até usei aquela palavra que fala sobre os falsos profetas, que naquele dia vão confessar. Lá no outro vídeo eu falei sobre isso. Eles vão dizer, mas Senhor, fiz milagre de maravilha. Falei sobre isso. Então é assim que nós vivemos hoje, meu querido. Infelizmente, é a realidade. Teoria da conspiração. Teoria que, segundo eles, o que tem o monopólio da notícia, dos meios de comunicação, da Rede Globo, a Rede Lixo de televisão, aliás, todas. Eu quero lembrar uma coisa a vocês, quando eu era criança, quando jovem, eu conheço as coisas de Deus desde pequeno. Minha mãe levava nós, né, desde pequenininhos lá, 4, 5 anos, eu já lembrava, eu lembro disso aí. E eu lembro quando eu me converti, eu tinha 15 para 16, me converti de verdade, converti e fui lá batizei, porque eu já conhecia. E eu fazia parte do corpo de jovens. E quando eu fui batizar, então eu recebi a doutrina e o ensino da igreja, dos pastores naquela época, dizia assim para mim, olha, você pode fazer isso ou aquilo, você não pode fazer isso e nem aquilo. E uma das coisas que eles falaram para mim é que não poderia ficar assistindo televisão, que ela ia nos induzir ao erro, ao pecado
e que era pecado. E que eles iam dominar a nossa mente, era uma coisa do diabo. Que a televisão era coisa de Satanás, era coisa de Satanás, do diabo. Então, tinha uma doutrina ensinada, se era corrigida, era enérgico, dizia assim, não assistam. Se nós soubermos que vocês estão assistindo, quem está no coral de jovens vai perder a liberdade, porque você está pecando em adorar a imagem da besta. Porque queira você ou não, a televisão, as redes sociais faz parte do trono da besta. Principalmente quando você assiste aquele seriado Lúcifer, seriados sanguinários, seriados ou filmes que ensinam a roubar, a assaltar um banco, ensinam a pedô, ensina a traição, o engano, trazem a lascívia, trazem a pornografia. Então, os pastores da antiguidade eram homens de Deus verdadeiramente. Eram homens de bom costume. Hoje, nós vivemos o tempo da senha. A senha, como disse lá um irmão que começou no Espírito e terminou na carne. O pastor Irane Santos, da Preciosa Graça, ele, quando estava no Espírito, ainda falava que a senha dessas pessoas, desse tempo moderno, seria nada a ver. Hoje coloca espetáculos em cima dos púlpitos, colocam... Talvez você vai ficar arranjando os dentes de bravo comigo, achando que eu sou hipócrita, que eu sou ignorante, que eu sou... Não, eles colocam em cima do púlpito, sabe o que é teatro? Vale a história do que é teatro. Fazem teatro, peça de teatro em cima do púlpito. Eu já vi fazer teatro em cima do púlpito dentro da igreja, pessoas com cigarro na boca, fazendo atos de... como se estivessem sendo prostituição, palavras até debaixo do caramba. Eu vi em cima do púlpito isso aí. Ah não, mas não nada a ver, é teatro. Eu já vi essa história. Eu já vi, eu tive lá. Chegou o ponto quando eles falavam, vai ter teatro na igreja, eu não ia, porque aquilo me dava tristeza, me entristecia demais. Eu falava, o que eu vou falar? Vou lá ficar murmurando, vou pecar mais do que ir. Então quando eles faziam a programação na igreja, da Igreja de Cristo Pentecostal, eu não ia. Teatro? O que é teatro? Me responda o que é teatro. Ah, irmão, é uma mentirinha. Aliás, quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Então, o diabo é o pai da mentira. O teatro é uma mentirinha. E você se torna o quê? Filho do diabo. Filhos do diabo. Às vezes você acha que é pesado eu falar isso para vocês, que tem filhos do diabo. Está cheio dentro da igreja de filhos do diabo. Seja um filho de Deus, na obediência do Evangelho, na verdade do Pai, na verdade de Jesus. Seja crente em Cristo, não seja crente em placa, não seja crente em pastor, não seja crente em mercenários. Não se deixe enganar. Filhos do diabo. Irmão, isso é muito pesado. Você pode estar pensando que eu sou muito pesado com a minha língua em falar isso, mas são verdades. São mais os filhos do diabo do que os filhos de Deus. Você não sabia disso? E pior, daqueles que se dizem ser profeta, pastores, que estão na igreja, são os piores. E eu provo para você que são os piores. Os que estão dentro da igreja, dirigem a igreja, pregam a palavra, são os piores, os mais filhos do diabo. Jesus era perseguido, Jesus sempre era afrontado devido a trazer a graça para nós, roubando a lei do olho por olho e dente por dente. A Escritura diz que eles tentavam de todo jeito derrubar Jesus porque eles não queriam perder o status e nem o poder. Os caras mandavam, eles estavam sentados sobre o dinheiro, sobre o trono ali do templo de Salomão. Eles eram os maiorais, fariseus. A palavra diz que os fariseus, só os profetas que ali estavam sentados, eles tentavam de todas as maneiras prender Jesus. Ficavam caçando perguntas, mas o que diz isso, o que diz aquilo? Tentavam pegar Jesus em ciladas, tentavam fazer ciladas para Jesus. Quem que era? Vamos colocar aqui no dia de hoje moderno, seria os pastores. Quem é esses pastores? Maçons, Illuminati. Não, mas como que pode? Jesus disse que é o amor, mas o amor supera tudo, então nós temos que aceitar a agenda colorida. É para o bem melhor da humanidade, para ter um mundo sustentável, então vamos aceitar o aborto. Coisa que nem a grande Babilônia aceita. A grande Babilônia, a igreja católica, não aceita.
Mas tem pastores que andam de mão dada. Não, é importante não. Ele café dele eu caminho, mas andam de mão dada. Almoçam na casa do outro, fazem campanha juntos, fazem campanha política no caso, né? Os da religião, os líderes da igreja, os pastores, os pregadores, são os piores homens que tem. Os piores. E diz que eles então acusavam Jesus sobre a lei, sobre os ensinos, decretos e mandamentos. Eles acusavam. Tentavam derrubar Jesus de todas as formas. Não é diferente agora que os mesmos mercenários, pastores, aceitam todas as leis dos homens, decretos errados, decretos injustos, decretos mentirosos. No caso, eles aceitam o ecumenismo com todo tipo de credo. Isso é bíblico. Quem são? Pastores. Quem são? Profetas. Só que todos, falsos. E existiram no tempo de Jesus. E chegaram questionando Jesus. Sabe o que Jesus falou para eles? Olha só o que Jesus disse. Agora eu provo para vocês que Jesus disse. Que os homens religiosos são os piores. Jesus disse para eles, que eles estavam afrontando Jesus, que eles eram filhos do diabo. Vós sois filhos do diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio. Porém, as escrituras falam sobre mim lá nos Salmos. Jesus revelando que já falava sobre ele, sobre o seu reino, sobre sua vida, tudo. Contudo, vocês querem me matar. Entendeu a mensagem, meu irmão? O próprio Senhor Jesus profetizou àqueles religiosos, aqueles fariseus, aqueles que estavam no templo, aqueles que se diziam ser pastor, aqueles que estavam usando o nome de Deus. Nós somos enviados por Deus para cuidar da humanidade, para cuidar do povo, para cuidar de Israel. Nós estamos aqui, lei tem que ser obedecida, a lei santa do Senhor. Jesus simplesmente disse isso: vós sois filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, mas vocês querem me matar. Então, irmão, para onde fugiremos de toda essa situação que nós estamos observando? Está na Escritura. Eu sempre falo que a palavra de Deus é a bússola que ensina eu a caminhar, que ensina você a caminhar. A Escritura. Nós temos que ler na Escritura e crer nelas. Os ateus não crêem. Eles falam bobagem, eles falam um monte de coisa. E que foi um homem que se deu, e que a Bíblia foi distorcida, e que isso e aquilo, e que não sei o que lá. Então tá. A Escritura permanece até hoje, vigente. E quando você tem um particular com Deus, conhecendo a Escritura, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Em tudo. Em tudo. Muitas das vezes, meus queridos, Deus se ausenta, se cala. Muitas vezes nós oramos e pedimos ao Senhor em certas situações, parece que Deus não está ouvindo, Deus se cala. Aí vem o acusador, vem o ateu, vem o falso profeta, vem o mentiroso. Enfim, toda a sorte de mal para enganar você. Não, Deus, que Deus? Deus não existe. Existe uma força maior. O homem é propício para o mal. O homem, ele crê em tudo. Ele crê em feitiçaria, ele crê no diabo, ele crê no Lúcifer, ele crê nos ETs, ele crê... demônio, né? Ele crê em tudo. Tudo. Há milhares e milhares de religiões. Eles creem em tudo, menos na verdade de Deus. Só que medita uma coisa. A diferença de todas as religiões, de todos os ensinos que um dia você ouviu e viu. A religião do verdadeiro cristão, não de placa de igreja, nem de ministério. O verdadeiro cristão vai ouvir a voz de Jesus. E o que é que disse Jesus? Jesus disse: buscai o reino dos céus, ajuntai tesouro nos céus. Aquilo que você quer para você, faça para o teu irmão. Se alguém lhe bater na face, dele é outro. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, vá duas. Isso é renúncia. Você tem que renunciar ao seu ego, o seu ser, o seu querer, o seu poder, e viver o cristianismo. Essa é a verdade. E esse mérito vai para você ser salvo? Não! Não! Você ajudar, dar dízimo, dar uma oferta, ajudar um irmão, ajudar uma família, ajudar até mesmo uma casa de oração.
Fazer tuas ofertas, como fazia o Cornélio. Porque se eu não fazer, então eu não vou receber. Não, faça de coração. Porque aquilo que você quer para você, você faz para os outros. Isso não te salva. Isso não te dá salvação. Olha, irmão, você dá uma oferta, você ajuda o irmão, não para ser salvo. Você vai numa igreja, num templo, você vai no Sebai, o que você faz? O que dá a tua mão direita não sabe a esquerda. Não é assim que diz a Escritura? E é o que ensina. Então você vai, o cristão, ele vai ajudar o irmão, ele vai dar uma oferta, ele vai fazer isto, aquilo para o bem do seu próximo, não para ser salvo. Sabe por que o cristão verdadeiro, ele faz isso? Sabe por quê? Porque ele já é salvo. Ele não faz para ser salvo. Ele não faz para fazer barganha. Dou isso, eu recebo aquilo. Não. Ele faz isso porque ele é salvo. Então ele sente as dores, ele sente, ele vê as injustiças, sofre, chora, clama, busca, perdoa. O cristão verdadeiro não dá oferta, não ajuda para ser salvo. Ele faz isso porque ele é salvo em Cristo Jesus. Agora, os mercenários, os enganadores da era do caos, que agora, porque nós vivemos o tempo do caos, né? Os fins dos dias. Então eles distorcem toda a palavra. Eles se uniram, os pastores, as igrejas se uniram com o poder político, com o poder monárquico, com o poder de Satanás. Se uniram com os luciferianos, se uniram com os maçons, se uniram com todo tipo. Nós vivemos a era do ecumenismo, a era da apostasia, apostataram da fé. E se você fala a verdade a esses pastores que estão carregando uma placa enorme nas costas, carregando política, ideologias de melhoria desse mundo, você, irmão, você não é desse mundo, irmão, você parece que não é daqui, e não somos daqui. Parece não, nós não somos. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros, que nós somos como peregrino aqui na terra. A nossa pátria está nos céus. Você não gosta de ouvir isso, né, irmão? Você não gosta. Imagina. Desejamos que todos vocês voltem imediatamente para a casa de vocês. Fazemos parte do povo de Deus em busca de salvação. Pessoas vão morrer como pessoas, e demônios deverão morrer como demônios. Amém.